Israel com Daniel. Israel com Daniel e o caso Dreyfus. E caso Dreyfus e a criação do Estado de Israel. O que é o caso Dreyfus? E qual é a sua relação com o Estado de Israel? Olá, tudo bem? Eu sou o professor Calazans do IPK, Daniel Calazans, e para mim é sim um grande prazer tê-los a bordo. Já é o caso Dreyfus. O caso Dreyfus requer um estudo particular, muito interessante, e já te convido para que você faça parte do nosso canal como inscrito, toque o sininho que, assim que eu desenvolver esta série com vários videoaulas tratando desse assunto, você vai receber e ver quão intrigante é este caso. Por ora, a ligação do caso Dreyfus e a criação do Estado de Israel, levando em consideração dois personagens. Um deles, Theodor Herzl. Alguns dizem, pronunciam Theodor Herzl, mas tudo bem. E qual foi a ligação de Theodor Herzl com o caso Dreyfus e também com a criação do Estado de Israel? Na verdade, nós precisamos inserir outro personagem aí à esquerda, que é o Alfred Dreyfus. O caso Dreyfus leva o nome dele, muito famoso esse caso. Né? Onde é que eles se encontraram? Como é que eles se encontraram? Qual a relação entre os dois e também qual a relação com a criação do Estado de Israel? Então, Theodor Herzl era um jornalista e um advogado. Há quem diga que ele foi um profeta. E, ao longo deste nosso bate-papo, você vai fica impactado, intrigante com a declaração que ele fez e fica a teu critério denominá-lo profeta ou não, mas ele fez uma declaração incrível. E ele atuou no caso Dreyfus, ou seja, ele estava trabalhando pelo jornal de Viena e cobrindo o caso Dreyfus. O caso Dreyfus foi um julgamento, né, realizado pela Justiça Militar Francesa. E ele veio como jornalista cobrir este caso e encontrou, então, o Alfred Dreyfus, que era um capitão de artilharia do exército francês, que estava sendo julgado no caso Dreyfus, né, que leva o seu nome, por traição. Ou seja, segundo a justiça militar francesa, ele teria entregue algumas informações ao exército opositor, ao exército inimigo, que no caso era o exército da Alemanha. Num processo duvidoso, onde a ampla defesa e o contraditório não foi garantido, segundo alguns especialistas, e eu repito, o caso Dreyfus juridicamente é magnífico. E você, mesmo que não seja jurista, você vai se encantar com esse caso. Então, ele foi julgado e condenado por traição. Olha só que data, as datas agora é importante. Não darei muitas datas, não, mas essa é importante. Ele foi condenado em praça pública em 1891, uma praça na França. Ele foi deposto. Era humilhação. Na realidade, eu fui militar durante 30 anos, e o deposto, né? Ele foi deposto, ele foi expulso. E essa situação é, sim, deposto em praça pública. É a situação mais humilhante que o militar possa suportar. E ele foi condenado à prisão perpétua e o procedimento de expulsão foi em praça pública, o povo gritando contra ele, seu traidor, seu sem vergonha, você não presta, aquelas coisas. E Theodor Herzl ali, como jornalista, só cobrindo todo esse julgamento. Na verdade, nem foi mais julgamento, aqui já era condenação propriamente dita. E aí chegou o Carrasco, isso aconteceu mesmo, o Carrasco era um sargento, sargento ruim. Chegou o Carrasco com a espada e cortou as insígnias dele, as divisas, tirou a espada e falou: sois indigno de combater pela França. E o povo começou a gritar: morte a Dreyfus. E aí, Theodor Herzl, gravando ali, participando desse julgamento como jornalista, e ele era advogado também, então ele tinha noção
de alguns aspectos jurídicos, que nós vamos ver daqui a pouco. Contudo, ele houve uma frase muito interessante, né? Foi condenado à prisão perpétua aqui na América do Sul, na Ilha do Diabo. A França, na Guiana Francesa, tinha uma colônia penal francesa e ele veio cumprir a prisão perpétua aqui. Eu acho muito interessante uma coisa que nós vamos falar no caso Dreyfus, como é que foi esse processo da prisão perpétua e se ele cumpriu ou não e por quê cumpriu ou não. Muito, muito interessante. Mas vamos lá. Olha só o que Harris ouviu. Morte ao traidor! Morte aos judeus. Opa! Morte ao traidor era coerente. Se estava justo ou não é outra questão. Mas morte aos judeus, tanto Alfred Dreyfus quanto Theodore Harris, os dois eram judeus. E isso impactou Harris. 1895, janeiro. Espera um pouquinho. Que tem a ver uma coisa com outra? E trouxe uma grande, grande preocupação para Theodore Herzl. Muito, muito impactante. Essa frase, esse impacto ia mudar a história do Estado de Israel, ia mudar a história de muitas coisas. E aí, Theodor Hess faz uma relação entre a diáspora. A diáspora foi a dispersão do povo judeu que se deu no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito ele entra ali em Israel, na Palestina, e mata muitos judeus e expulsa, ou seja, então houve ali a dispersão ou diáspora. E ele quer converter, tá, a dispersão em um outro processo, que é o sionismo. E ele criou o primeiro Congresso Sionista Mundial em 1897. Olha só, 2 anos depois, ele cria, então, o sionismo. Diáspora, dispersão. Sionismo é a volta a Sião, volta a Israel, volta ali no Oriente Médio, pois ele entendeu, se o povo não tivesse um Estado, olha que coisa maravilhosa, se o povo não tivesse um Estado, tivesse um território, se não tivesse um governo, esse povo seria exterminado. Essa frase, morte aos judeus, entrou na sua mente, entrou no seu cérebro, entrou no seu coração, entrou na sua alma, e ele, como jornalista e como advogado, ele ficou 2 anos trabalhando sobre esse caso, e na Basileia, na Suíça, ele cria o primeiro congresso sionista. Então, nós vamos voltar, precisamos nos unir, precisamos nos congregar de tal modo a ter um Estado, território, voltar a uma nação, e aí sim nós estaremos protegidos. E ele transforma a diáspora, a dispersão que estava em curso há 1800 e poucos anos, 1800 anos praticamente, e ele transforma a dispersão em sionismo. E aí, pessoal, para pensar. Olha o que esse homem fala. Em 1897, na Basileia, Suíça, ele fala: fundei o Estado judeu. Vocês não têm noção do que esta expressão representa. Principalmente ele, que era advogado, jurista, ele sabe muito, muito, muito bem a expressão de Estado judeu, que eu vou explicar já já o que é Estado. E ele fala assim, uma coisa muito interessante. Eu não sei se em 5 ou se em 50 anos, mas isso se tornará uma realidade. Vou voltar. Fundei o Estado, ele não falou país, ele não falou território, ele falou Estado. Eu vou dar uma aula aqui, em breve, sobre teoria geral do Estado, como jurista que eu sou, e vou desenvolver essa aula para que você possa entender a profundidade desta expressão. Fundei o Estado judeu. Inclusive, no meu outro vídeo sobre Israel com Daniel, na apresentação completa, eu explico esta expressão em termos jurídicos e teoria geral do Estado. Vamos lá? Em 5 ou 50 anos. Ele falou em 1897, não vou fazer essa declaração pública, fundei o Estado de Israel, porque se eu fizer
esta declaração pública, eles vão dar gargalhada de mim. Mas sim, em 5 ou em 50 anos, esta será uma realidade. Tá? E aí eu faço uma pergunta: foi jornalista ou foi profeta? Por quê? Preste atenção. 1897 declara isso. Em 1947, a ONU, reunida ali, recém-criada a ONU, a Organização das Nações Unidas, faz ali uma assembleia com a finalidade de tratar o caso da Palestina, que não era necessariamente a criação do Estado de Israel. Não era isso, mas acabou resultando nisso, e eu vou, em outro vídeo, falar sobre essa assembleia, que é muito interessante. Mas exatamente 50 anos após, houve uma votação na Assembleia da ONU, e que resultou, sim, na criação do Estado de Israel. E aí eu volto com aquela pergunta: ele foi um jornalista, ele foi um profeta ou ele foi um advogado? Em 5 ou 50 anos, isto será uma realidade. E 50 anos depois, temos aí a realidade predita ou profetizada por Theodor Herzl. Olha só que interessante essa foto. Eu estava conversando com um companheiro há pouco tempo, e ele é muito intrigado, interessado no Estado de Israel. Eu falei para ele: preste atenção nessa foto. Você sabe que foto é essa? Ele falou: não, essa foto nós temos ao centro de pé Ben-Gurion, David Ben-Gurion, em maio de 1948, ele declarando ali a independência de Israel. Tá, aquelas vezes, e daí? E daí que em cima nós temos uma foto. E que foto é esta? De Theodor Herzl. Olha só que coisa interessante. David Ben-Gurion, inclusive nós vamos fazer também um seriado sobre David Ben-Gurion, você precisa conhecer a história desse homem. Ele valorizou, ele entendeu todo o trabalho de Theodor Herzl, tendo tido criado muito tempo atrás, ele valorizou, reconheceu, e aqui, na realidade, ele está dando vazão. Aqui, Theodor Herzl, o que você diz 50 anos atrás tornou-se uma realidade. Você, mais do que um jornalista, mais do que um advogado, você foi para nós um grande profeta. Claro que ele não falou isso, mas esta foto representa tudo isso. E parabéns, David Ben-Gurion. Olha só que expressão interessante. Jamais ouviu tal coisa. Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu luz aos seus filhos. Isso está escrito no livro de Isaías, capítulo 66, versículo 8. Mas Sião esteve de parto. Olha só que coisa interessante. Teria Theodor Herzl se enquadrado neste versículo bíblico, porque ele fala do movimento sionista, voltar a Sião. E a Bíblia tem ali uma profecia no sentido de que Sião estaria de parto. Interessante que quando Theodor Herzl estava trabalhando no projeto, e ele falou: olha, quando estava trabalhando, eu ouvi sons de águias voando sobre a minha cabeça como se fosse algo sobrenatural. Ele entendeu que, de uma forma sobrenatural, ele foi visitado quando executava o plano da fundação de Israel. Fica aí mais uma pergunta: jornalista, advogado ou profeta? Estamos acabando, mas estamos caminhando para o final. Eu vou produzir outros vídeos, já falei isso várias vezes, e vamos também ver qual foi a participação de Rui Barbosa nesse caso. Caso Dreyfus, o Oswaldo Aranha, já falei o Oswaldo Aranha, ele foi o brasileiro que presidiu a Assembleia quando houve ali a votação para tratar do caso da Palestina. Eu já falei em outro vídeo que Oswaldo Aranha não deu voto Minerva, não deu voto decisivo na criação do Estado de Israel, mas ele teve sim uma grande e importante participação que nós vamos explicar. E teoria geral do Estado, né? Quando Theodor Herzl, ele fala: fundei o Estado. Eu vou repetir porque isso é importante. Na primeira aula,
Israel com Daniel, a apresentação, eu falo sobre isso, por que ele não falou país, por que ele não falou povo, por que ele não falou território, por que ele não falou nação, porque ele, como jurista, ele conseguiu, sim, em uma frase, Estado, englobar todos esses assuntos, e a importância disso é muito, muito relevante. Calazans, o Rui Barbosa, em 1895, estava exilado lá na Inglaterra, devido a contradições com Floriano Peixoto, e ele entra no caso Dreyfus e ele entende que não era apenas uma injustiça, não era apenas o direito, né, da ampla defesa e do contraditório que estava em questão, tinha muito mais coisas a ver. E Rui Barbosa, né, a águia de Aia, conseguiu enxergar o que muitos não chegaram. Para mim, ele teve uma participação muito importante e foi anterior. Oswaldo Aranha foi importante? Foi, mas Rui Barbosa também está nesse contexto. E aí eu peço que você entre no nosso site, nosso canal do YouTube, faça ali a sua inscrição e toque o sininho para receber todas essas aulas que são excelentes. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.